Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da gente criar mapas mentais na nossa sala e também ensinar os nossos alunos a criarem os seus próprios mapas mentais para facilitar a aprendizagem, para facilitar a memorização. Mas antes da gente aprender sobre isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o sininho para não perder nada. Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Daniele Dudenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. Bom, gente, o mapa mental, ele é uma ferramenta ali visual, né, que organiza a informação de uma forma hierárquica, certo? E também de uma forma ramificada, porque isso tudo vai facilitar tanto a compreensão daquele conteúdo quanto a memorização, porque o mapa mental, ele é meio que como o nosso cérebro funciona para armazenar as informações e para puxar ali uma informação que a gente precisa. Então, o nosso cérebro ele vai fazendo links, né? Ele ramifica aquele conhecimento ali e ele faz links para puxar um determinado assunto ali de informação que eu preciso naquele momento, certo? Então, esse mapa mental é facilitador ali para o nosso aprendizado e também para a memorização de todos os conteúdos que a gente tem trabalhado, certo? Por isso que ele tem sido aí tão utilizado hoje em dia. Então vamos lá entender quais são os benefícios, né, da gente utilizar o mapa mental na nossa sala de aula. Primeiro, ele ajuda então a gente a organizar ali as ideias principais do conteúdo que a gente tem trabalhado, né? Então eu vou ensinar para vocês como a gente vai criar esse mapa mental para que ele realmente organize toda aquela informação, para que a criança bata o olho ali e já saiba do que se trata. Ele também estimula a criatividade da criança e também nossa memorização. Ele fica muito claro, gente. Ele fica ali um organizador e a criança bate o olho e já lembra daquela aula, lembra daquele momento que foi vivenciado aquele assunto. Também ele serve para facilitar o estudo ali no momento, né, que a gente precisa rever o conteúdo, a gente já tem tudo ali concentrado no nosso mapa mental, que a gente pode construir aos poucos, né? Em cada aula a gente constrói um pedacinho do mapa mental no final dessa aula, certo? E também ele promove ali um pensamento mais crítico e ele ajuda a fazer conexões ali dos conceitos que foram trabalhados. Porque quando a gente coloca aquilo tudo de uma forma mais ampla, a criança consegue conectar e também criticar o que faltou, o que não tá bom, o que a gente precisa retomar, né? Qual foi o sentido de tudo isso que foi trabalhado, né? Então, para trabalhar história ali, é muito legal. A gente pode pegar um determinado assunto, colocar lá no meio e aí puxar vários, né? Várias subcategorias ali em volta desse assunto central e aí entender com as crianças, fazer críticas, né? Compreender o que realmente aconteceu, o que a gente não tem tanta certeza, certo? É uma ferramenta ali importantíssima para a gente ampliar o conhecimento dos nossos alunos. Ok? Então, como que a gente faz um mapa mental para que ele seja essa ferramenta tão importante? A primeira coisa que a gente precisa pensar é no tema central. Então, sobre o que é aquele mapa. Então, esse é o nosso tema central. A gente precisa conversar com os alunos ali para tentar entender qual é o nome que vai vir ali no meio, certo? É importante que seja uma palavra sucinta ou então um desenho, né? Então, esse mapa vai ser sobre o Brasil. Faz a bandeira do Brasil. Não precisa ter um nome. Então, faz um nome chamativo. Brasil, colorido, de verde, amarelo, azul e branco, né? Então, a gente pode criar ali estratégias para desenvolver esse tema central para que ele fique bem chamativo. Por quê? Porque eu posso ter vários mapas mentais na minha sala, certo? Então lá no meu mural eu posso desenvolver vários mapas mentais para que as crianças se lembrem do que a gente tem trabalhado naquele momento. Então em cada bimestre, em cada trimestre, em cada momento ali, eu posso substituir os mapas que eu já trabalhei, né? Mas não jogar fora, gente. Coloca num outro cantinho da sala, né? Então o que eu tinha com os meus alunos era assim, eu tinha uma folha A3 com as crianças, né? Que eu tava trabalhando, por exemplo, parlendas. Eu tinha uma folha A3 no cantinho da sala, né? E naquele momento que eu tava trabalhando aquela parlenda, a folha 3 estava por cima. Depois eu ia colando as outras por cima, certo? Então eu mudava a parlenda, eu colava uma folha A3, né? Só a parte de cima e deixava debaixo
para que eles pudessem consultar num outro dia, ou no momento que a sala estava terminando uma atividade, eles levantavam, iam lá, ler a parlenda. Então, a gente pode fazer isso com os mapas mentais. Acabei de trabalhar esse conteúdo, eu colo esse mapa mental, então, no A3 e ponho num cantinho determinado. Conforme as crianças forem trabalhando todos os mapas mentais do ano, eles vão lá mexendo naquele arquivo, né, que ficou não exposto tudo para ficar um mundaréu de coisas ali, de informações que atrapalham aquele momento, mas que não se perdeu. Então, se eles quiserem reconsultar, está lá, mas está por baixo do que a gente está trabalhando naquele momento, certo? Então, é legal a gente ter essas estratégias aí para que a gente organize também a nossa sala de aula, porque não pode ser vazia, com poucas coisas ali para as crianças, com a nossa sala muito limpa, sabe? Mas se a gente tiver ali também essa informação de uma forma mais organizada, né? Não tanta coisa, né? Um excesso de informação que o cérebro não dá conta e aí ele inibe tudo, mas também não tão poucas que não estimule, certo? Então a gente tem que ter ali um equilíbrio, né? Do que a gente precisa mostrar. E é importante, então, que a gente mostre, né, deixe a mostra ali na sala de aula o que a gente está trabalhando naquele momento, mas o que a gente já trabalhou não se perca, ok? Então essa é uma estratégia boa para que aquilo que a gente trabalhou fique ali, mas não a mostre o tempo inteiro, para que não também sobrecarregue ali a memória, né, e o conhecimento das crianças, ok? Bom, depois que a gente já decidiu então esse tema central, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar, né, com setinhas mesmo, gente. A gente tem um tema central, com setinhas a gente puxa ali as categorias da lateral, né? Então, as categorias que eu vou trabalhar dentro desse conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar o meio ambiente, né? Então, o meu tema central ali vai ser meio ambiente. Mas tem vários assuntos que eu posso trabalhar dentro do meio ambiente. Então, eu posso trabalhar poluição. Então, eu puxo uma setinha e coloco lá em cima, poluição. Depois eu puxo outra setinha, né, na outra aula, em outro momento, reciclagem. Puxo outra setinha e puxo fauna e flora, né? Então eu puxo outras setinhas ali e vou colocando tudo o que engloba esse conhecimento central, certo? Mas pode ser a história do Brasil, né? Pode ser um conteúdo de português, então eu tô trabalhando ali com as crianças como produzir textos, né? Eu posso colocar ali o que eu vou trabalhar dentro desse texto, então, como eu vou desenvolver o cenário, como eu vou desenvolver os personagens, como eu vou desenvolver todas as etapas para construir esse texto. Dependendo do que você estiver trabalhando na sala de aula, você vai criar esse mapa mental para facilitar essa organização dos assuntos que vão dentro desse conhecimento mais geral, ok? É importante, gente, que essas categorias, elas sejam colocadas de uma forma bem clara, né? Então eu posso usar diferentes cores para realmente ramificar essa estratégia, né? Então eu vou colocar poluição de uma cor, né? Também posso colocar um desenho, que é poluição, né? Então eu peço para as crianças fazerem esse desenho. Eu tenho lá um nome, poluição, e tenho um desenho. Não existe essa ideia de que a criança, ela aprende só de uma forma, né? Ela aprende de uma forma global. Mas tem crianças que são mais visuais, né? Tem crianças que elas são mais auditivas, né? Então a atenção delas é atraída dessa forma. E aí ela aprende dessa forma. Então, o que a gente pode utilizar é isso, né? Então eu posso colocar uma palavra e também um desenho. Ou eu posso colocar ali, lembrar daquele momento com uma música, né? Então sempre que eu for falar de poluição, eu ponho uma trilha sonora, por exemplo, né? Então eu posso trabalhar de diferentes formas para a gente conseguir aí entender, né? E desenvolver todos os nossos alunos à medida que eu vou trabalhando aqueles assuntos, ok? Bom, dentro dessas categorias, então eu tenho o tema central, puxei as setinhas para fazer as categorias ali, eu tenho que trabalhar dentro de cada categoria subcategorias. Então, o que eu vou falar ali sobre poluição? Né? Então, poluição, eu tenho diversos tipos de poluição. Eu tenho poluição do ar, poluição dos rios, poluição sonora, poluição tararã, poluição, todas as poluições que eu for trabalhar. Então, eu posso trabalhar uma de cada vez e vou inserindo ali nas subcategorias. Mas sempre lembrar que eu tenho que trazer pouco texto, poucas palavras, então são usadas palavras-chave e também imagens, porque ele é um recurso visual. Lembrem-se sempre que ele é um recurso visual. Então eu vou trabalhando com palavras-chave ali,
para que as crianças entendam exatamente o que é cada uma. E aí sim, eu posso colocar um textinho pequeno, né, que seja sucinto e bem significativo sobre o que é poluição sonora, sobre o que é poluição do ar, sobre o que trata aquele assunto de poluição dos rios, certo? Então ali eu posso colocar, ou então eu coloco um desenho, né? Então para que a criança lembre daquele vocabulário ou daquele assunto que está sendo tratado de uma forma rápida. Ela precisa bater o olho e lembrar e ser atraída para aquela aula que eu dei naquele dia, certo? Porque esse mapa é para ele recapitular aquilo que foi trabalhado, certo? Então, em vários momentos, quando eu for trabalhar, eu trabalhei a poluição do ar. Aí eu vou mudar para poluição sonora, eu retomo, olha, lembra que a gente viu na poluição do ar que era isso? Hoje a gente vai trabalhar a poluição sonora. Mas o que será que é poluição sonora? Então, eu vou fazendo esses links, né? E aí eu sempre retomo tudo que tá lá no mapa, né? Então, lembra que está falando sobre meio ambiente, nesse meio ambiente está falando sobre poluição, aí a gente está trabalhando diversos tipos de poluição, e aí eu vou fazendo esses links com as crianças e puxando já do mapa para que eles realmente se lembrem de cada aula que foi trabalhada, utilizando aquele recurso ali que a gente está desenvolvendo ao longo de todo o ano. Então, estou trabalhando aquele assunto vários dias seguidos, eu vou acrescentando um pouquinho por dia dentro do meu mapa mental. Mas prestem atenção aí em algumas dicas importantes, então, para a gente criar esse mapa de uma forma mais significativa. Bom, primeiro é o que eu já falei, né? Utilizar diferentes cores ali em cada categoria. Então, eu tenho a parte central, cada categoria eu posso fazer de uma cor diferente, né? Então, eu vou utilizar azul para escrever poluição, e dentro da poluição, cada um vai ser feito também de azul. Eu vou sempre utilizar os tons de azul ali para trabalhar os tipos de poluição. Aí eu vou mudar para fauna e flora, eu vou usar o verde, por exemplo. Então eu vou trabalhar tons diferentes de verde dentro daquela categoria, ok? Utilize essas cores para facilitar bater o olho ali e diferenciar uma categoria da outra, porque nós temos essa subdivisão ali dentro do nosso cérebro. Isso facilita o puxar o conhecimento, certo? Então, quanto mais a gente consegue organizar, lembre-se que o nosso cérebro ele é muito organizado. Então, quanto mais a gente facilita essa organização para a criança aprender, é muito melhor, certo? A gente vai estar trabalhando ali as funções executivas de planejamento, de organização, de um monte de coisas dentro aí de uma ferramenta super importante, tanto para o estudo quanto para o aprendizado dos nossos alunos. A próxima dica, então, é trabalhar com muitos desenhos, ícones, símbolos, certo? Então, assim, a gente pode pedir para as crianças criarem esses desenhos. Olha, gente, hoje a gente trabalhou isso. Quem quer criar um desenho para a gente colocar aqui no nosso mapa mental? Né? A gente pode trabalhar ali, cada um faz o seu, dá um papelzinho pequenininho, cada um faz o seu e a gente coloca ali naquela parte do mapa, certo? Então, dá para trabalhar ali de diferentes formas para que as crianças vejam, né, e signifiquem aquele assunto de uma forma que eles consigam se apropriar muito bem disso, ok? E o mais importante, então, é organizar as ideias para colocar ali naquele espaço, né? Então, eu preciso ter clareza do todo, né, de tudo que eu vou trabalhar, eu, professor, preciso ter clareza para que na hora que eu for montando o mapa mental com as crianças aos poucos, não fique aglomerado, não fique desorganizado, certo? Então, eu sou o modelo e eu tô ensinando ali as crianças a criarem aquele recurso. Eu tenho que saber tudo que vai ser trabalhado para eu planejar o espaço, se vai ser suficiente, para eu planejar onde eu vou colocar na sala de aula para ficar mais visível. Então, sempre pensem antes nesse recurso aí e em todas as categorias que vão estar em volta, por mais que a gente vai trabalhar de forma separada aí no dia a dia da sala de aula, ok? Mas que quando chegar lá no determinado ponto que eu acabei de trabalhar tudo, o mapa precisa estar realmente organizado e funcional, né? Precisa ser significativo tanto para a sala quanto individualmente para cada criança. Para que serve esse mapa mental aí para a nossa sala? Então, ele serve para revisar um conteúdo antes da prova, certo? Então, se eu trabalhei todo aquele assunto, chego antes da prova, eu só retomo tudo aquilo que foi conversado ao longo de todas essas aulas. Ou serve para fazer um planejamento, né? Então, por exemplo, se eu vou planejar como é que eu vou criar uma redação, um texto, como eu falei para vocês, e ali estão as etapas, né? Olha, gente, quando a gente vai fazer uma redação, a gente precisa pensar em todos esses assuntos.
E aí, toda vez que as crianças forem fazer uma redação, você pode colocar para eles. Lembrem-se de pensar em todas essas estratégias que nós já criamos no nosso mapa, para vocês criarem uma redação aí que seja realmente boa, ok? E também ele serve, por incrível que pareça, para a gente trabalhar um determinado livro. Né? Então a gente pode trabalhar um livro, então a gente pode colocar o nome do livro ali, se eu vou trabalhar, por exemplo, com as crianças, aqueles livros que a gente utiliza na sala de aula, né, de literatura, a gente, para que as crianças lembrem, né, dos assuntos, a gente pode colocar cada capítulo, né? Então o capítulo 1 fala sobre isso, o capítulo 2 fala sobre isso, o capítulo 3 sobre isso. Então pode ser ali um resumo, né? Uma forma de ensinar as crianças a recapitular aquilo, a fazer um resumo de um texto mais longo como um livro, né? Então, vocês estão vendo aí e o quanto ele pode ser importante, né? Para trabalhar esses conteúdos, para que a criança recapitule e também para trabalhar a aprendizagem, né? Então, ele é um recurso ali infinito, né? Como as crianças vão se relacionar com todo o aprendizado que eles estão recebendo ali ao longo daquele ano, ok? Como a gente pode elaborar esse mapa? Né? A gente pode elaborar esse mapa, como eu falei para vocês, de uma forma coletiva, então a cada final de aula de determinado assunto a gente acrescenta ali naquele mapa, ou a gente pode pedir para que as crianças criem um mapa delas individual. Mas, para que elas criem esse mapa, né, de uma forma individual, a gente precisa ter trabalhado antes essa forma coletiva, para que ele realmente seja um recurso ali que as crianças possam utilizar mais para frente. Porque primeiro eu preciso ensinar os alunos a fazerem para eles conseguirem fazer, certo? E é importante que eu também faça um na sala, porque para que eles peguem prática. Né? A gente vai se adaptando àquela ferramenta. E para que eu pegue prática naquilo, eu preciso ver várias vezes, eu preciso trabalhar várias vezes com aquilo. Então é importante que o professor, ele sempre crie um para a sala de aula. E aí pode pedir para os alunos criarem os próprios de diferentes formas, né? Com diferentes ilustrações, cada um vai criando no seu caderno, né? Então eu tenho um lá na sala, mas eles também podem ter o mesmo mapa ali criado individualmente no caderno deles. E aí eu já vou ajudando, né, eles a organizar essa informação e o espaço de trabalho deles dentro da folha, certo? Então a gente vai trabalhando toda essa informação aí que é mais ampla para a gente chegar ali realmente no aprendizado daquilo que é mais importante que a gente tem trabalhado na nossa sala de aula, ok? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o mapa mental. Espero que vocês utilizem esse recurso aí na sala de aulas, porque realmente ele vai enriquecer aí o processo de aprendizagem dos alunos, ok? Até o próximo vídeo.